Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja aí no teu coração, no teu lar, na tua família, que Deus te abençoe. Mais um culto para a glória do Senhor Jesus. Gostaria que você tomasse sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, nós vamos ler do verso 11 até o 19. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 17, verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Vamos orar. Querido Deus, oferecemos a Ti nesta hora todo o nosso ser, todo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nossos ouvidos espirituais. Queremos entender a Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Jesus, Tu és a nossa esperança bendita, Tu és a nossa confiança, Tu és a nossa rocha, nosso escudo e fortaleza e o nosso socorro bem presente nas tribulações. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, e nós renderemos a Ti somente toda glória, toda honra, todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês nessa noite sobre algumas coisas que desagradam ao nosso Pai Celeste, coisas que ofendem o nosso Deus, coisas que entristecem o coração do nosso Pai. Nós que somos filhos, enquanto temos nossos pais vivos aqui na terra, nós sempre procuramos saber o que é que eles não gostam, para a gente não fazer aquilo que eles não gostam. Não é verdade? Eu, pelo menos, enquanto tive o meu pai vivo aqui, sempre procurei descobrir o que ele não gostava, para não ofendê-lo, para não fazer aquilo que ele não gostava. Da mesma forma, mas com muito mais intensidade, nós devemos fazer com o Pai Celestial. Olhar na Bíblia e pela Bíblia descobrirmos o que é que afeta, o que é que atinge, o que é que traz tristeza ao coração do nosso Pai Celestial, para que nós então não venhamos causar tristeza ao nosso Pai. Nosso Deus e Pai é uma pessoa, Ele tem sentimentos. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Nosso Pai fica triste quando nós fazemos coisas que não agradam a Ele. E através desse texto eu quero pensar com você numa coisa que ofende ao nosso Pai. É a ingratidão. Diga ingratidão. A ingratidão machuca o coração do Pai, porque a ingratidão é um sinal de orgulho. Uma pessoa ingrata
é uma pessoa que tem o coração orgulhoso. E Deus não ouve aos orgulhosos. Deus não atende a orgulhosos. Esse foi o pecado de Lúcifer. O coração dele se encheu de orgulho e ele quis ser igual a Deus. Por isso foi expulso do céu e se transformou em Satanás. Ele era um anjo de luz. Lúcifer significa iluminado. Ele era todo cheio de luz no céu, mas se encheu de orgulho e por isso virou Satanás. O verso 13 informa para nós que o texto fala que eram 10 leprosos. Esses 10 leprosos, quando viram Jesus, ficaram de longe e gritavam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. O verso 13 nos informa que eles ficaram de longe, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. Um leproso era proibido de se aproximar de outras pessoas. No verso 14, nos informa que Jesus disse para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus mandou que eles fossem se mostrar ao sacerdote, se apresentar ao sacerdote? Porque o sacerdote, além de ser um intercessor entre Deus e o povo, o sacerdote, além de ser um sacrificador, o sacerdote era a pessoa que tinha o poder de oferecer sacrifícios a Deus. Ele também atuava como um agente de saúde, afastando as pessoas doentes, as pessoas leprosas, impedindo os leprosos de terem contato com as pessoas sãs. Então, no verso 14, Jesus disse, o texto diz: indo eles, ficaram curados. Olha, preste atenção que a ordem de Jesus foi quando nada tinha acontecido ainda. Aqueles 10 leprosos ainda estavam leprosos, a cura ainda não tinha acontecido, e Jesus deu uma ordem para eles: vocês vão até o sacerdote, se apresentem ao sacerdote. Essa ordem foi um teste para eles, foi um teste de fé para esses 10 leprosos. E eles então foram. A Bíblia diz que enquanto eles estavam indo, eles ficaram curados, se apresentaram então aos sacerdotes e viram que já estavam curados. Mas dos 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer o Senhor Jesus. A ingratidão é algo terrível. E Jesus perguntou para esse um que voltou: mas não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Queridos, ainda hoje muitos buscam a Deus desesperadamente no momento de uma necessidade. Muitos buscam a Deus na hora da dor, na hora da angústia, na hora do sofrimento, mas infelizmente, depois que recebem a bênção, esquecem de Deus. Muitos pensam também que cura física é coisa do passado. Há muitos cristãos que pensam que cura física não é para os dias de hoje. Tanto é que muitos perguntam: será que eu serei curado hoje? Será que Jesus ainda cura nos dias de hoje? Essa falta de fé é algo terrível, porque a falta de fé dá direito para que a cura seja adiada. Muitos perguntam: será que Deus quer que eu seja curado?
Claro que Deus quer. Claro que o maior desejo de Deus é que nós fiquemos livres das doenças. Mas é necessário que a gente tenha fé. A incredulidade emperra as bênçãos de Deus. A cura divina não é coisa só do tempo de Jesus. A cura divina sempre existiu, a cura divina sempre vai existir. Nós vemos a cura divina em toda a Bíblia. No Antigo Testamento nós encontramos muitas curas divinas. No tempo de Jesus, muitas curas divinas. No tempo dos apóstolos, depois que Jesus voltou para os céus, muitas curas divinas. Depois dos apóstolos e até os dias de hoje, muitas curas divinas. Agora, a oração só tem efeito por causa da fé. Não por causa da fé do pastor. O pastor não é maior que Jesus. A oração tem efeito por causa da tua fé em Deus. Diga glória a Deus. E não murmurar é o segredo. Não reclame. Não murmure nunca. Apenas glorifique a Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, saiba que Deus está presente. Ele está presente nas horas boas e nas horas difíceis também. E duvidar da palavra de Deus, duvidar da vontade de Deus, isso também é pecado. Que Deus nos ajude. E eu te convido a um momento de oração contra toda a incredulidade, contra toda a ingratidão, contra todo o sentimento de falta de fé, neste momento, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, sabemos que o orgulho é algo terrível, o Senhor não atende orgulhosos, sabemos que a ingratidão ofende o teu coração. Jesus perguntou pelos 9 que não voltaram para agradecer, apenas um, e ainda mais sendo um estrangeiro. Senhor, tem misericórdia de nós, se algumas vezes temos agido com ingratidão para com o Senhor, nos perdoa nesta hora, nos abençoa com a tua paz, e aumente a nossa fé. Pai, eu oro nesta hora por alguém que esteja passando por enfermidade, eu clamo a Ti. Eu oro com toda a fé do meu coração, unindo a minha fé com a fé dessa pessoa que está enferma, está orando, pedindo, suplicando a Tua cura, o alívio para a sua dor, o livramento dessa enfermidade, Senhor Jesus. Estende a Tua mão santa e poderosa e cura para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja reconhecido como o mesmo Deus que curava ontem, que cura hoje e que cura sempre. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de pensar em uma outra coisa que ofende o coração do Pai, e agora eu vou ler um texto no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do 9 ao 15, diz assim a palavra de Deus: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se a ingratidão é algo que ofende o coração do Pai, porque infelizmente tem pessoas que acordam de manhã, tomam seu café, saem para o trabalho, vai viajar, vai trabalhar, vai vender, vai comprar, vai passear, chega de noite, dorme, sem nem se lembrar de agradecer a Deus, numa total falta de gratidão. Se a ingratidão ofende o coração do Pai, por esse texto aqui nós aprendemos que a falta de perdão é outra coisa que machuca o coração de Deus. E a falta de perdão, ela bloqueia o trabalhar do Espírito Santo em nós. Nós precisamos aceitar as nossas imperfeições. Aceite as suas imperfeições. Mas também precisamos reconhecer que temos dons que Deus nos deu, que temos talentos que Deus nos deu, que temos virtudes que Deus nos deu. Aceite as suas imperfeições, mas também reconheça seus dons. Aceite suas imperfeições, mas também reconheça seus talentos. Aceite as suas imperfeições, mas também reconheça as suas virtudes. Porque quando eu reconheço as minhas imperfeições, isso vai me ajudar a perdoar. Entendeu? Quando você reconhece as suas imperfeições, isso ajuda você a perdoar o outro. Quando eu reconheço as minhas imperfeições, eu reconheço também os dons em mim. E reconhecendo os dons em mim, reconhecendo também os talentos em mim, eles vão fluir. Reconhecendo as virtudes que Deus me deu, os dons, talentos e virtudes começarão a fluir em mim. Então, não leve tudo na base do ferro e do fogo. Um coração amargurado afeta tudo. Um coração amargurado contamina os outros. Um coração amargurado contagia um grupo inteiro. E nós sabemos que amar é uma decisão. E perdoar também é uma decisão. Eu decido amar alguém ou não. Eu decido perdoar alguém ou não. Por que é que você acha que alguém vive zangado, o tempo todo zangado, o dia todo zangado? Por quê? Porque é uma pessoa que não sabe perdoar. As bênçãos vêm quando nós perdoamos. As bênçãos de Deus virão muito mais sobre a tua vida quando você aprender a perdoar. E você será uma bênção. Até para os teus inimigos você será uma bênção. Amém? Quando nós perdoamos, nós nos tornamos uma bênção, até para os inimigos. Isso neutraliza o trabalho do inimigo. Isso paralisa a ação do inimigo em nossas vidas. Ele perde as forças quando você perdoa. Experimente orar por alguém que você não gosta da pessoa. Experimente abençoar essa pessoa, orar por ela e abençoar. Você vai ver o bem que vai fazer para você. Porque é difícil orar por alguém que a gente não goste, alguém que nos ofendeu,
alguém que nos magoou. E essa é uma ordem de Jesus para nós: orar pelos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem. Lembre-se de uma coisa: o nosso hoje foi construído ontem. Nós estamos colhendo hoje aquilo que nós plantamos ontem. E o nosso amanhã vai depender do que nós plantarmos hoje. Amanhã estaremos colhendo aquilo que nós plantarmos hoje. Então te convido a um momento de oração em relação à falta de perdão, pedindo a Deus que nos ajude, porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos dizendo: Senhor Deus, eu quero que o Senhor me perdoa na mesma medida em que eu perdoo também os meus inimigos. É assim que nós falamos com Deus no Pai Nosso: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós estamos dizendo para Deus: Deus, me perdoa na mesma proporção que eu tenho perdoado os meus inimigos. Por isso eu preciso perdoar, para que Deus me perdoe também. E se eu não perdoar meus inimigos, a Bíblia está dizendo que tampouco o Pai Celestial me perdoará também. Então vamos orar por um momento em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, sabemos, ó Pai, quão difícil é perdoar. Sabemos que é muito fácil falar de perdão, mas é muito difícil praticar o perdão. Mas é bom saber que com a Tua ajuda nós conseguimos. Então nós estamos orando, Senhor, nesta noite, para que o Senhor venha nos ajudar a liberar perdão, a orar pelos que nos ofenderam, que nos magoaram, a abençoar aqueles que nos odeiam, porque a Tua palavra está dizendo que nós seremos abençoados e perdoados também, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela força que vem do Senhor, pela graça que vem do Senhor, pelo poder que vem do Senhor. Amém. Deus é bom. Para finalizar, eu quero pensar em mais uma coisa. São muitas as coisas que ofendem o coração do nosso Deus. Estamos vendo algumas apenas, as principais. E quero finalizar com uma outra coisinha que machuca o coração do Pai. Para isso eu vou ler em Apocalipse, no capítulo 3, eu vou ler os versos 14, 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Note, o que o texto está dizendo, que Deus abomina, algo que ofende a Deus, essa coisa chamada de mornidão espiritual. Pastor, o que seria a mornidão espiritual? A mornidão espiritual é um problema que atinge os servos de Deus, desde a igreja de Laodiceia até os dias de hoje. A mornidão espiritual, em simples palavras, bem resumidamente, mornidão espiritual é aquele cristão que nem é um cristão verdadeiro e nem é um cristão envolvido com Deus. Ele nem é um cristão
verdadeiro, preocupado com as coisas de Deus, preocupado em agradar a Deus, mas também não é um cristão afastado de Deus. Em outras palavras, em simples palavras, poderiam dizer alguém que não é nem lá e nem cá, está no meio, nem afastado e nem comprometido. Vou fazer uma comparação. Se você gosta muito de café, como eu gosto muito de um cafezinho, você vai entender. Imagine você num dia frio, no inverno, você vai tomar um café, então você pega ali um pão de queijo, um pãozinho de queijo bem caprichado, original, de Minas, bem quentinho. Você está comendo aquele pãozinho de queijo quentinho, aí você vai tomar um café. Você recebe aquela xícara de café, aquela xícara bonita, mas quando você põe o café na boca, o café está morno. O café não está quente, o café está morno. Que decepção! Que decepção! Mas a boa notícia é que aquilo que está morno pode voltar a ser quente. Amém? Um cristão morno, ele pode ficar um cristão quente, um crente quente. Basta se aproximar de Deus, voltar-se para Deus, se acertar com Deus e seguir em frente. A mornidão espiritual dá nojo em Deus, dá náuseas em Deus. Deus está dizendo na sua palavra: assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como saber se alguém está na mornidão espiritual? Se alguém é uma pessoa, um cristão morno espiritualmente, como saber? Bem, primeiramente, não se pode avaliar isso apenas olhando exteriormente. Você não consegue saber qual é o grau de comunhão que uma pessoa tem com Deus apenas olhando para a pessoa. Você não sabe qual é o tipo de comunhão, de intimidade que a pessoa tem com Deus, porque o nosso nível de santidade só é possível ser medido quando estamos sozinhos. Você só vai saber o teu nível de santidade quando você estiver sozinho, lá no teu quarto. E nós precisamos desenvolver a santidade dia após dia. Por quê? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Diga: sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque o retrato de Cristo é o nosso caráter. Louvado seja Deus. Quando alguém se depara com um cristão, o que a pessoa espera de um cristão? Santidade. Sem dúvida, quando você apresenta alguém para alguém, dizendo: olha, esse aqui é fulano de tal, ele é crente. Essa aqui é fulana, ela é crente. O que o outro vai esperar? Santidade, sem dúvida alguma. Ser quente de coração para o coração de Jesus. Diga: Senhor, me ajude. E se a gente tentar fazer uma avaliação de alguém apenas olhando exteriormente, nós vamos cometer injustiça. E nós temos na Bíblia um exemplo maravilhoso disso, de alguém que quis examinar alguém, avaliar a santidade de alguém,
apenas olhando por fora e se deu muito mal. Foi o sumo sacerdote chamado Eli. Ana era uma mulher crente, temente a Deus. Ela foi ao templo para orar. Ana é a mãe do profeta Samuel. A história dela está descrita no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no capítulo 2. Ela estava ali no templo, orando, quietinha, se prostrou, e o sumo sacerdote olhou para ela e julgou, apenas olhando exteriormente, porque ela estava orando baixinho, não saía som nenhum da boca dela, apenas os lábios dela é que se moviam. Então o sumo sacerdote Eli olhou para ela e disse: mulher, você embriagada, precisa deixar dessa bebida, precisa deixar do seu vinho. E ela então respondeu para ele dizendo assim: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Em outras palavras, ela disse: não, Senhor, eu estou passando por lutas, eu estou passando por tribulações, meu espírito está atribulado. Ela continuou respondendo, está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 15. Ela disse: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha que injustiça que o sumo sacerdote cometeu, ao tentar avaliar se aquela pessoa, qual o grau de intimidade que ela tinha com Deus, de comunhão que ela tinha com Deus, apenas examinando exteriormente. E ele se deu muito mal, achando que Ana estava embriagada, quando na verdade ela estava passando por tribulação. Ela estava derramando a sua alma diante do Senhor, orando ali bem baixinho no templo. Às vezes nós vemos algumas pessoas que vêm para a igreja, vêm para o templo e se coloca em sua cadeira, em seu cantinho, e fica lá bem quietinha. Muitas vezes achamos que ela não está em comunhão com Deus. De repente achamos que uma pessoa que está toda aleluiada, toda cheia de barulho, achamos que essa tem mais comunhão com Deus. Às vezes não. Às vezes uma pessoa que parece tão aleluiada, uma pessoa que parece tão avivada, de repente decepciona mais do que aquele que está lá no seu cantinho, cabisbaixo, com o coração na presença de Deus, com a sua alma, seu espírito derramando ali na presença do Senhor Deus. Então não podemos julgar apenas exteriormente. Queridos, o pecado nos separa de Deus. Você sabe disso. Mas se o pecado nos separa de Deus, a santidade nos aproxima de Deus. A santidade nos traz de volta à presença de Deus. E Satanás só entra aonde ele acha uma porta aberta. Satanás só entra numa pessoa, só vai agir numa pessoa se ele encontrar uma brecha. E o que é que abre uma brecha para ele agir? O que é que abre uma porta para Satanás entrar? O pecado. Ele se alimenta de pecado. Ele só se alimenta de pecado.
A única coisa que nos separa de Deus chama-se pecado, o alimento de Satanás. Deus nos concede honras por sua graça e por sua misericórdia. Deus nos concede recompensa por sua graça, por seu amor. Deus nos concede habilidades por sua graça. Deus nos concede talentos. Deus nos concede virtudes por sua graça, por sua misericórdia. Por causa do caráter dele, que é um caráter santo. Por causa do prazer que ele tem em nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Mas a mornidão espiritual impede a bênção. Está claro na palavra. Nós devemos determinar ao problema que saia. Determinar ao problema em nome de Jesus que fuja. Isso não significa dar ordens para Deus. Significa dar ordens para o problema. Dar ordens para aquele espírito maligno que está causando aquele problema, para que saia, para que fuja, em nome de Jesus. E precisamos cortar os laços com aquele espírito maligno que tem causado aquele problema. Sabe o que é que limita o poder de Deus em nós? A nossa fé. A nossa fé é que vai determinar o tanto que Deus vai agir em nós. O que limita o poder de nós, o poder de Deus em nós, é a nossa fé. O que é que Jesus dizia para cada pessoa que ele curava? Jesus dizia: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Amém? Às vezes, a bênção vem para nós imediatamente. Mas às vezes, não. Às vezes você está com um problema, você ora e a bênção vem imediatamente. Mas às vezes, você está com um problema, você ora e a situação não melhora. Muitas vezes até fica pior do que estava. Mas espere em Deus. Confie em Deus. Ele vai agir. Amém. Houve um momento na vida de Jó que ele não via nenhuma perspectiva de melhora. Jó olhava para a sua situação e ele via que a coisa só piorava. Mas ele declarou em Jó, capítulo 19, verso 26: eu ainda verei na minha carne a glória de Deus. Mesmo que ele não estivesse vendo nenhum sinal de melhora, só de piora, ele declarou a bênção, profetizou a bênção, declarou a palavra: eu ainda verei na minha carne a glória de Deus. E nós sabemos que no final ele viu a glória de Deus na sua carne. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Quando você ora e a bênção não vem imediatamente, preste atenção, porque nesse momento Satanás vai tentar fazer você liberar uma palavra negativa. Quando você ora e a bênção não vem imediatamente, Satanás vai querer fazer você dizer que não tem jeito, que não adianta mais tentar. Se vier esse pensamento, saiba que esse pensamento está vindo do diabo. Espera em Deus, confia em Deus, faça como Jó fez, libere a palavra de bênção, de cura, de vitória, e a bênção virá em nome de Jesus. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso.
Deus tem prazer em nos abençoar. Ele quer curar. Ele quer fortalecer a cada dia mais. Oremos a Ele um pouco mais. Curva a sua fronte, por favor. Querido Deus, entendemos um pouco mais sobre a mornidão espiritual, que é algo terrível, que afeta, que ofende o Senhor, que entristece o teu coração. Senhor, livra-nos da mornidão espiritual. Sejamos quentes, sejamos profetas, profetas da bênção, profetas de Deus, profetas da cura, da salvação, da libertação, da unção do Espírito Santo. Oh, querido Deus, Senhor dos exércitos, Tu que és poderoso, quem é poderoso como o Senhor? O Senhor que com a sua fidelidade vem e nos responde. O Senhor que com a sua fidelidade nos socorre nas tribulações. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, elevada é a tua destra, Senhor. Oh, aleluia! Justiça e juízo são a base do teu trono, Senhor. Tu és maravilhoso, benignidade e verdade vão adiante do Senhor. Por isso nós te seguimos com humildade, com reverência, com temor, com tremor, declarando somente a Ti o poder, consagrando somente a Ti as nossas vidas, dando somente a Ti adoração, servindo somente a Ti em espírito, em verdade, porque há um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Muito obrigado, Jesus querido. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Te convido a você que está aqui no templo, por favor, se coloque de pé. Vamos erguer nossas mãos para Deus. Declare a bênção de Deus sobre a tua vida. Ainda que você não esteja vendo, mas profetize. Espera em Deus. Espera no Senhor. Aleluia. Você verá a glória de Deus na sua carne. Você verá a glória de Deus na sua vida. Você verá a glória de Deus na sua família. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada vida aqui presente, por cada um que está assistindo essa mensagem, recebendo essa palavra distante, através do vídeo. Pai, eu abençoo cada lar. Deus, eu abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, que tem abençoado a casa do Senhor, a obra do Senhor. Pai, eu oro por cada um que está passando por alguma enfermidade. Eu peço a Tua cura completa, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja reconhecido como o Deus que cura, Jeová Rafá, o nosso Senhor e Salvador. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida agora, sobre a tua família, sobre a tua casa, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus é bom.